Aqui é a Nutri Carmela e você tá no podcast Aprenda a Comer. Mude sua comida e transforme sua vida. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Aprenda a Comer. E hoje chegou aqui o dia do tão esperado, tão pedido por vocês assunto de como lidar com a fome emocional, o que é fome emocional, quem tem, por que tem, né? Por que quem não, né? Por que tem e como resolver esse problema aí tão comum hoje em dia. Mas antes eu quero lembrar você de uma coisa importante. Se você está me assistindo aqui pelo Spotify, não se esquece de avaliar aqui o meu podcast, de curtir, deixar o seu comentário. E se você estiver me assistindo pelo YouTube, se inscreva no meu canal, deixe a sua sugestão aqui nos comentários de temas, mais temas que você quer que eu traga aqui para vocês. E curtir o vídeo, porque isso me ajuda, né, a crescer o canal e trazer mais assuntos como esse para você, né? Já que você tem o objetivo, então, de aprender a comer e colocar esse aprendizado no seu dia a dia, colhendo benefícios, é claro, de uma boa alimentação, seja lá emagrecer, como desenvolver saúde. E já quero saber qual que é o seu objetivo, inclusive, aqui ao escutar esse podcast, então coloca aqui embaixo para eu conhecer um pouco mais de vocês. E hoje eu vou trazer aqui para vocês esse assunto, então, sem mais delongas, sobre fome emocional. O que é esse problema? Por que hoje em dia as pessoas comem tanto as emoções e como sair desse problema que gera tantos prejuízos, né? Bom, primeira coisa que é legal da gente entender é o que é de fato essa fome emocional, né? Da onde vem esse nome fome emocional? Então, uma coisa importante que eu quero dizer para vocês é que a fome emocional não é uma fome de fato, tá? Então, quando a gente tem fome, o nosso estômago ronca e a gente precisa comer algum alimento que não necessariamente você tem uma preferência ali estabelecida por ele, tá? Então, assim, você pode querer comer pão, mas se você só tiver bolacha em casa e comer bolacha, a fome acaba, certo? Já na fome emocional é diferente. Então, como o próprio termo já diz, fome emocional é quando você confunde algum tipo de emoção, geralmente uma emoção ali mais desconfortável, como uma tristeza, um tédio, ansiedade, e você confunde pela necessidade de ingerir alimentos, e aí fazendo com que você coma desnecessariamente, certo? Então, a fome emocional é caracterizada por esse vazio, por essa angústia que faz com que você coma sem precisar de fato, sem estar com fome muitas vezes. Inclusive, gente, há algumas características bem importantes para você saber se de fato você tem essa fome emocional, é que a fome emocional, ela é o único tipo de fome, né, digamos assim, que é urgente, ou seja, uma fome desesperadora que você precisa comer. Se você não comer naquele momento, você não sabe o que vai acontecer. Então, diferentemente, por exemplo, da fome física, que você sente fome, mas consegue esperar o horário do almoço, consegue esperar o horário da próxima refeição, a fome emocional não é muito bem assim, né? Então, eu já tive pacientes, por exemplo, né, que me relatavam assim, que saíam de casa 11 horas da noite atrás de um leite condensado para fazer brigadeiro, ou que não tinha doce em casa e comiam açúcar puro ou colocava chocolatado no meio do pão. Inclusive, o doce é um alimento bem comum da fome emocional, tá? Muito embora não seja só com doce que as pessoas têm episódios de fome emocional. A fome emocional, ela pode acontecer com todo tipo de alimento, geralmente um alimento que você já tem ali uma preferência, uma memória afetiva, mas é muito comumente associada com doce, porque o doce, né, gente? O doce é muito gostoso e nos traz uma sensação de bem-estar, nos traz momentos bons, de festas, de comemorações. Então, tudo que você precisa ali no momento que você está angustiada, estressada, ansiosa, não é um doce, não é aquela sensação de bem-estar, não é aquela sensação de comemoração, né? Então, a gente traz todo esse simbolismo por trás do doce, né? Na verdade, não era nem do açúcar de fato que você precisava, e sim de momento de consolo, de acalento, um momento de alegria, um momento de celebração, muitas vezes ali numa rotina corrida. Parece a receita perfeita para a fome emocional e não é verdade? E, gente, outra característica bem importante da fome emocional, fora a urgência do preciso comer, vontade louca de brigadeiro, né? Então, estou citando aí algumas frases que tem a ver com a urgência, é o descontrole. Então, o descontrole é um amigo ali muito comum da fome emocional. Por quê? Quando você tem um episódio de fome emocional, dificilmente você vai ter um episódio de fome emocional com um bombom, né? Com uma bala. Então, o descontrole é muito comum da fome emocional. De você olhar aquela barra de chocolate que você começou a comer e você
simplesmente se perguntar: meu Deus, aonde estava o chocolate que estava aqui? Você comeu tudo e nem mesmo percebeu, sabe? Então, o descontrole muito associado a você ingerir uma quantidade muito maior do que você gostaria é muito comum da fome emocional. E a terceira característica da fome emocional é a culpa, o arrependimento. Então pensa aí nessa tríade, tá? Para você identificar se você tá de fato com uma fome emocional ou não. Urgência, desespero e culpa. Desespero não. Urgência e desespero, né, que é mais ou menos a mesma sensação, descontrole e culpa. Então a fome emocional, ela tem essa tríade que é muito fácil de você identificar: urgência, descontrole e culpa. Então se você sente urgência de comer determinado alimento, provavelmente você tem uma fome emocional. Porque por mais que você esteja com vontade de comer alguma coisa, uma coxinha, um brigadeiro, a vontade, ela sempre é uma coisa adiável. Você consegue esperar até o final de semana, você consegue esperar até o dia que você vai lá naquela lanchonete que tem a coxinha gostosa que você quer comer, sabe? Já a fome emocional, você não consegue esperar. É desesperador e faz você muitas vezes sair de casa em busca daquele alimento. Faz sentido? Então, se você já se identificou, comenta aqui embaixo para eu saber se é fome emocional que você tem, tá? Bom, agora que você já aprendeu então o que é a fome emocional, chegou o momento da gente entender o porquê que isso acontece na sua vida e por que as pessoas hoje têm tanta fome emocional. Bom, a primeira coisa que você deve entender, gente, é que assim, a fome emocional é uma coisa bem comum que qualquer indivíduo saudável pode vir a ter e não é considerada ainda um transtorno alimentar. Muito embora essa fome emocional mais agravada pode virar uma compulsão alimentar ou um outro tipo de transtorno alimentar que aí sim já é considerada doença e precisa de inclusive tratamento psiquiátrico, tá? Mas a fome emocional por si só é um comportamento que a gente chama de comportamento alimentar disfuncional. O comportamento alimentar disfuncional é um comportamento sem função, que te gera algum problema, algum sofrimento, algum prejuízo, mas que não necessariamente ainda é caracterizado como algum tipo de doença, tá? E a fome emocional, ela acontece, gente, hoje em dia, principalmente porque as pessoas, elas aprendem, né, esse comportamento, geralmente na infância. Então, hoje em dia, as pessoas não querem entrar em contato com emoções desgastantes, com emoções que geralmente nos geram um desconforto, porém são emoções importantes de serem sentidas. A tristeza é importante de ser sentida, a preocupação, quando é justificada, é importante de ser sentida. E as pessoas hoje em dia, elas só querem a parte prazerosa da vida, elas não querem sentir essas emoções que são desconfortáveis e entender o porquê que aquela emoção tá ali. É aí que entra, né, essa falta de sabedoria emocional, de inteligência emocional, entra um abafar das emoções que faz com que você busque desenfreadamente o prazer em outro tipo de coisa, e geralmente a comida entra aí, né? Mas poderia ser comida, como poderia ser jogos, como poderiam ser substâncias aí ilícitas e por aí vai, né? Então, as pessoas, elas têm formas diversas de não entrar em contato com as próprias emoções delas, e isso é ruim, isso não é saudável, né? Fazendo com que você tampone ali com comida, certo? E o problema disso, né, a maioria das pessoas que tem o hábito de descontar em comida são pessoas muitas vezes que deixaram os hobbies de lado, que não têm momentos de prazer na sua vida. Inclusive, pupila, você pode até observar, tá? Os momentos da sua vida que você mais tem fome emocional ou já teve fome emocional, provavelmente são momentos da sua vida que você mais teve coisa para fazer, teve momentos que você mais estava passando por situações difíceis. E aí você buscava o prazer na comida como uma forma desesperada de colocar alguma coisa ali na sua vida que te levasse a momentos e sensações positivas também, sabe? Então, geralmente esse comportamento ele é aprendido na infância, sabe? Quando o seu pai ou a sua mãe, né, por exemplo, te compensa ali com comida quando você tá chorando, fala assim, não foi nada, come aqui um brigadeiro. Ou seus pais ausentes, eles te compensam ali com o alimento pela ausência deles ao chegar em casa depois de um dia que você ficou ali todo sozinho, sabe? E aí, na vida adulta, o que acontece? Você aprende a, em vez de enfrentar suas emoções, recorrer aos alimentos, tá? Então, isso é muito comum hoje em dia, né? E qual que é o problema da fome emocional, né? O problema é que a fome emocional, ela gera problemas tanto emocionais para você, como físicos.
Então a gente pode citar aí problemas físicos, como, claro, o excesso de peso, porque se várias vezes você tem episódios de fome emocional e acaba comendo demais de forma descontrolada, claro que isso pode prejudicar a sua saúde física, te gerar ganho de peso, colesterol alto, um diabetes, problemas de saúde de forma geral devido à má alimentação, né? Até porque você não vai ter episódios de fome emocional com banana, com maçã, né? Sempre você vai ter com alimentos de densidade energética maior. Fora isso, tem os impactos emocionais também de comer as emoções, né? Quais são esses impactos emocionais? Muitas das vezes você acaba impedindo de lidar com o problema que você está passando, de resolver uma situação, porque você mascara e tampona com comida, sabe? Então, às vezes, você tá ali num trabalho desgastante, num emprego que não te faz mais sentido, e em vez de você deixar desse trabalho, pensar numa forma de procurar um novo trabalho, ou pensar em outras formas, né, de seguir ali a sua vida profissional, você todas as vezes come as emoções e usa a comida como uma distração temporária de algo que você teria que resolver de fato, sabe? Então vamos dizer que a comida ali, a fome emocional, ela entra como um empurrar com a barriga de coisas que você precisava lidar e entrar em contato. Faz sentido? Então comenta aqui embaixo que eu quero saber se esse episódio está fazendo sentido para você, tá? Fora isso, como a gente, lembrando aqui, né, no recomeço do nosso episódio, falando sobre a tríade da fome emocional, como a fome emocional te gera culpa, arrependimento, faz também com que você pense mal de você mesmo, que você se sinta uma pessoa descontrolada, que não consegue controlar a própria boca, ou mesmo que não consegue ter uma alimentação mais saudável, e portanto você começa a ter uma deficiência ali, um prejuízo na sua autoestima, na sua autoimagem, sabe? Então a fome emocional é muito ruim também por conta disso, né? Enfim, o que fazer então com essa fome emocional? Como lidar, né, com esse episódio de fome emocional quando ele surgir na minha vida? Bom, eu te digo, claro, que não tem uma fórmula mágica para isso, que você vai tomar hoje alguma coisa e amanhã você não vai me descontar em comida. É claro, é complexo, porque se fosse fácil, todo mundo faria e ninguém teria fome emocional, não é verdade? Mas eu te digo que vale muito a pena, porque é um processo de autoconhecimento, de você olhar para si mesma, sabe? E entender o que é que está em desarmonia na sua vida, o que é que está tão amargo que você está precisando adoçar com comida, sabe? Então, muitas das vezes você vai precisar avaliar o seu dia a dia, a sua rotina, ver o que é que está tão pesado que você precisa aliviar, incluir hobbies na sua rotina. Então é muito importante que você tenha essa liberação de endorfinas através de outras atividades, uma atividade física que você goste, um café com as amigas, um abraço, muitas vezes conversar, verbalizar coisas que estão te fazendo mal, sabe? Aprender um novo idioma, por exemplo, ou então aprender alguma coisa que você não tem nenhum tipo de compromisso com aquilo, só por prazer mesmo, sabe? Uma curiosidade que você tenha, momentos de descanso ou até mesmo chorar, né? Quantas das vezes você engoliu o choro aí, sendo que você precisava colocar pra fora, e aí você acabou engolindo esse choro com o quê? Com comida, com brigadeiro, com um monte mais de outros alimentos, né? Então, tornar a sua vida mais prazerosa, antecipar as endorfinas, vai ajudar você a minimizar episódios de fome emocional. E principalmente começar a ter um papo com você mesma, sabe? Se perguntar às vezes, o que é que eu tô sentindo, né? O que tá me fazendo ter vontade de comer agora sem estar precisando? Se perguntar. Se você identificou ali a tríade da fome emocional, percebeu que é fome emocional, se pergunta, sabe? Tem um papo com você. O que eu tô sentindo agora? Do que eu preciso? E tenta sanar essa emoção que você está sentindo de alguma forma que não seja comida. Por exemplo, tá? Vamos dizer que você está muito cansada. Em vez de você comer uma panela de brigadeiro, que tal você dormir um pouco até mais tarde? Ou que tal você tirar uns 20 minutos de soneca durante o dia? Isso vai te ajudar bastante a sanar a necessidade real que você tem ali, em vez de confundir com comida. Então, faz sentido para você? Eu quero relembrar você uma coisa, né? A comida é muito gostosa, ela é prazerosa e é importante que a gente sinta prazer comendo. Só que quando a comida ela vira sua única amiga, quando a comida ela vira o único prazer da sua vida, aí sim são instalados vários problemas, inclusive problemas sociais. Então você acaba deixando de sair, de fazer amizade, de socializar, porque parece que a comida virou todas as suas amigas ao mesmo tempo, né?
Porque parece que a comida sanou todas as suas necessidades, preencheu todas as suas lacunas, mas não é muito bem por aí, né? Então nós somos seres sociais, nós precisamos de boas relações, nós precisamos de bons pensamentos, né? E nós precisamos também cuidar da nossa saúde física, é claro. E a comida, ela não vai sanar todas as suas necessidades. Então vale muito a pena, se você é uma pessoa que tem muitos episódios de fome emocional, você parar para repensar um pouco a sua rotina, a sua vida, os seus hobbies, os seus prazeres, você mesmo, o que você precisa, sabe? Porque pode ser, muitas vezes, que essa fome emocional tá sendo um grito desesperador do seu corpo, tentando te mostrar que algo não tá legal. Bom, faz sentido esse episódio para vocês? Espero que vocês tenham gostado, que esse episódio tenha te ajudado. Se você conhece alguém, uma amiga, um amigo que precisa desse episódio, que precisa saber um pouco mais sobre fome emocional, faz o seguinte, envia aqui esse comentário que eu tenho certeza, envia aqui esse episódio, né? Que eu tenho certeza que esse episódio, esse conteúdo vai ajudar bastante a sua amiga ou seu amigo também, tá? Muito obrigada pela repercussão de vocês nas redes sociais. Se você tá me assistindo pelo YouTube e Instagram, não se esquece de me acompanhar lá nas outras redes sociais. Então eu tô no YouTube como Carmela Domini e no Instagram como @NutriCarmela. Um grande beijo pra vocês e até nosso próximo Aprenda a Comer. Excesso de peso, comer emocional, efeitos sanfona, pode ou não pode comer, se resolve aqui, aprendendo a comer.